de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Está escrito o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus, somente esse versículo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Antes de tudo existir, Ele já existia, já era Deus. Então o texto está nos afirmando aqui que tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, ouvimos falar, foi criado por Deus. E infelizmente, por isso, algumas pessoas afirmam que foi Deus quem criou o mal. E é um erro afirmar isso, que Deus criou o mal. Só porque Deus criou tudo, quer dizer que Ele criou as coisas ruins? Infelizmente, pessoas alegam isso, e isso é o conhecido, chamado como o problema do mal necessário. Tratam o mal como se fosse necessário, e o mal não é necessário, ele é uma consequência desnecessária. Não era a vontade e não era o plano de Deus. Deus é perfeito e tudo que Deus criou é bom, perfeito e agradável. O problema é que quando você cria algo, normalmente passa a existir outra situação. Quando você cria algo bom, não ter aquilo, se passa a ser mal, passa a ser ruim. Então passa a existir uma segunda opção, uma segunda coisa quando você cria algo. Então sempre há duas opções, sempre há duas visões, duas escolhas. E nós temos que tomar cuidado com isso, com o que nós abraçamos e escolhemos crer, seguir, acreditar. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, quando uma porta se abre, se é aberta uma porta à sua frente, existem duas opções. Ou você entra por essa porta, foi aberta uma porta, não foi fechada, foi aberta, criada uma porta à sua frente. Criaram uma porta. Ou você entra por ela, ou você fica parado do lado de fora. Não existe. Foi criada uma opção para você. Só que automaticamente existe outra. Você não é obrigado a passar por ela. Deus não obriga ninguém. Então quando se cria uma porta aberta, se dá a opção da pessoa ficar do lado de fora. Então Deus não criou a opção de ficar do lado de fora. Isso é o que existia. Não existia nada e Deus criou algo. Então Deus criou a opção de entrar, de passar pela porta perfeita. E Deus ainda disse: entrai pelas portas, entrai pela porta. Deus disse: acesse, escolha pois a bênção, escolha ela, siga. Mas Ele te fez livre. E a liberdade tem a opção de escolha. Automaticamente, quando Ele te faz livre, Ele te dá o direito de escolher. Ser livre, seguir, não seguir. Você é dono da sua escolha, mas escravo da consequência dela. Automaticamente. Você escolhe o que você vai plantar, mas a consequência da colheita também vem. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque assim, quando se cria algo bom, não tê-lo automaticamente se torna ruim. Já viu quando você vê as pessoas com algo bacana e você fala assim: não, eu queria tanto ter, era tão bom, uma ferramenta legal, uma ferramenta bacana, ajudava no trabalho, um fogão melhor, você fala: não, esse fogão está tão ruim. Ou não ter fogão, quando se cria o fogão, não ter fogão é tão ruim. Quando se cria, eu mesmo, para mim isso aqui é sensacional. Quando se criou o chuveiro de água quente, eu não consigo tomar banho de chuveiro de água gelada. A água fria para mim não presta. Depois que eu conheci a água quente, a água fria não me presta. Nem beber eu gosto, eu gosto da fresquinha, mas não tomo água gelada. Então quando você conhece o bom, a outra opção, o ruim já não presta, as outras coisas passam a não gostar mais, não querer mais. Então automaticamente quando você gera uma coisa, você está gerando outra. O não ter, o não servir é consequência, não é foco.
Então, quando Deus cria algo, quando criou a porta, o foco é a porta para você entrar. Esse é o alvo de Deus, te dar um acesso. O não ficar, ou não entrar, o abrir mão disso é consequência. Então Deus criou a liberdade, foi o alvo de Deus, foi o foco de Deus. Mas o homem usou ela de forma errada e se prendeu, se fez escravo. E a Bíblia nos ensina que tudo na vida é uma questão de escolha. Você escolhe se vai levantar, se vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida. E por isso nós precisamos ter discernimento, entendimento espiritual do que nós estamos fazendo, do que nós estamos escolhendo, do que nós estamos acreditando, do que nós estamos seguindo. Você escolheu vir na igreja hoje. Então nós precisamos saber que as nossas escolhas geram consequências. E não quer dizer que foi Deus que fez. Todo o mal que veio sobre a pessoa é Deus que criou. Não. As nossas atitudes atraem consequências sobre a nossa vida que podem ser pesadas e não é a vontade de Deus. Ele usa todas as coisas que foram criadas para que cooperem ao nosso favor e nos tragam um bem, mesmo que tenha sido algo errado que nós fizemos. Ele faz aquilo se tornar um bem para a nossa vida. Mas não era o propósito dele. Não era o propósito de Deus que o homem caísse e se desviasse. Só que Deus não perdeu o controle quando isso aconteceu. Quando o homem pecou no jardim, não era o propósito, não era o foco. Mas Deus não foi pego de surpresa. Então Deus já tinha uma forma de recuperar aquilo, porque Deus não cria algo despreparado. Deus nunca é pego desapercebido. Mas não era o foco. Então nós precisamos ter discernimento espiritual para poder enxergar a verdade e não ficarmos perdidos ou confundidos com história, com fala que as outras pessoas dizem. E por isso que 1 Coríntios 2,14 vai dizer que o homem natural, ele não compreende. Quando olhamos com os olhos humanos, de entendimento humano, nós não entendemos as coisas de Deus porque são loucura. Parece loucura entender elas. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, somos homens espirituais, nós temos a mente de Cristo e entendemos que todas as coisas dessa terra, as que parecem inúteis, têm um propósito de Deus, as que parecem desnecessárias, têm um propósito de Deus. Até os insetos existem por um propósito. Tudo que existe no universo não foi criado à toa, existe por um equilíbrio, existe por uma cadeia de hierárquica, de alimentação. Então Deus não criou nada por acaso. E quando se cria uma areia, existe algo que é gerado a partir daquilo, mas não era o foco. Então nós temos que entender o mover de Deus para que a gente não se perca. E é isso que acontece quando a ciência nos ensina. A ciência ensina que o mundo foi criado através do Big Bang. Essa é a mentalidade humana de algo que foi estudado, a forma como aconteceu e explicado. Mas o homem espiritual, ao ouvir a ciência dizer que a Terra foi criada numa grande explosão, o homem espiritual com a mente de Cristo, ele imagina a voz de Deus como o som de muitas águas dizendo: haja luz. E houve luz através da explosão, seja lá como foi que Deus fez. A ciência pode até provar como Deus fez e não falar que foi Ele. Mas o homem espiritual entende que foi Deus que criou. Ele usou dessa forma natural. Pode ter usado a explosão? Sim. Mas eu nunca vi uma explosão criar nada, ela só destrói. Mas a de Deus, a do som da voz de Deus, ela constrói. Então o homem espiritual entende assim. Então nós entendemos que o haja luz foi a explosão, foi o agir de Deus, que a ciência não sabe explicar. A ciência só nos confirma a forma, só nos explica a forma que Deus fez para controlar, para limitar, para dar ordem, para produzir os frutos, para produzir os animais. Surgiu assim. A ciência só explica de forma humana o que a Bíblia já nos fala numa linguagem figurativa, para ver se alguns entendem. Então, nessa mesma linha da ciência, nós temos os experimentos explicando na ciência que o frio não existe. Você fala assim, como assim o frio não existe? A ciência mostra, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Mesmo que ele ainda possa ser medido, ele não é considerado. O que é considerado é o calor. É assim que ele é medido. Na ausência de calor se percebe se tem a medição. O resultado da ausência de calor
é o frio. Então esse é o resultado da falta de algo. Faltou algo bom, gera o outro, apesar de que algumas pessoas gostam do frio. Então frio é o nome dado à falta de calor. A ciência também nos ensina que a escuridão não existe. Como assim eu vejo a escuridão? Não. O que existe, o que nós vemos é a falta de luz, é a ausência de luz. A escuridão ela não pode ser medida. Você não consegue medir o tamanho, a extensão, porque não é nada ali. Não há nada a ser medido, até então considerado assim. Então a Bíblia nos ensina que mesmo desse nada a ser medido, Deus trouxe à existência algo. Deus criou do nada a terra, toda a sua plenitude. Então existia uma escuridão. Então Deus criou o sol, Deus criou a luz, os luminares. Existia o frio, então Deus criou o calor. Deus criou o que era bom. Então, na ausência do sol, não existia o calor e Deus criou o sol para que haja o calor. Não existia a terra, Deus criou a terra para que havesse aonde habitar a vida. Então, dessa mesma forma que a ciência mostra isso, nós entendemos também que a morte ela não existia. Porque a morte é a ausência de vida. Existe a vida. A morte é o nome que se dá à ausência da vida. Então Deus cria ali, a falta de vida no corpo é chamada de morte. Então quando Deus cria todo o planeta, Ele cria e traz à existência a vida, soprando dentro do homem o fôlego de vida. E aí passa a existir a vida. A partir de quando existe a vida, a falta da vida passa a existir. Se faltar a vida, passa a existir a morte. Então, quando havia vida, a morte ainda não existia. A morte ela passa a existir quando o cordeiro é sacrificado. A morte espiritual quando o homem peca. A morte física quando o cordeiro é sacrificado para cobrir a nudez do homem. Porque até então só existia vida, que foi a vida que foi criada. Algo bom. A morte nós vemos como algo ruim. Mas não foi Deus que criou, Deus criou a vida. A morte foi a consequência de erros causados pela liberdade que o homem tem. Então, nesse entendimento, a gente segue que a morte, ela não é um estado oposto à vida. Ela é a ausência dela, é a ausência de vida. Não há uma briga entre a vida e a morte. Ou é vida ou é a falta dela. Então as duas não estão brigando. A ausência de uma é a existência de outra. Então a Bíblia nos afirma que Jesus é a vida. E por isso aquele que não tem Jesus, mesmo que ele tenha sinais vitais, ele só tem uma vida temporária, humana, mas não tem a vida verdadeira, a vida eterna. Aquilo que ele tem é passageiro, é momentâneo. Então mesmo que tenha sinais vitais no seu espírito, ele está fadado à morte eterna. E a Bíblia nos diz que Jesus é a luz do mundo. Então aquele que não tem Jesus, ele não tem luz. E a alma, o espírito dele, mesmo que ele não veja, esteja num lugar iluminado, o ser dele está em plena escuridão. Então muitas pessoas estão na escuridão, mesmo andando na luz, porque falta Jesus sobre eles. Então eles não têm um entendimento da vida real, está escondido. A escuridão não deixa de entender o propósito da vida real. E sem o amor, sem o calor do amor de Cristo, que o amor ele traz consolo, calento, o afeto traz um colo quentinho, como o pessoal fala, costumo dizer. O amor ele traz um calor no nosso coração, que quando você se sente amado, querido, respeitado, você se sente tão bem, algo se aquece dentro de você, porque seu espírito aquece. Então quando as pessoas não têm o calor do amor de Cristo, a pessoa vive num coração frio, num coração gelado, e por isso o amor de muito tem se esfriado, porque as pessoas têm se desviado do calor do amor de Deus, têm se distanciado do amor de Deus, fazendo as coisas erradas, seguindo os caminhos errados, e por isso elas têm perdido temperatura.
E nós temos um mundo caminhando porque tem caminhado. E para não acontecer isso com a gente, da gente perder a luz, entrar em escuridão, da gente perder o calor do amor de Cristo dentro de nós, Deus nos chama a cada culto, a cada momento, a cada dia, a buscar a sua presença e se aproximar mais dele. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus para receber mais de Deus, conhecer melhor mais de Deus, crer mais em Deus. É como uma passagem, é como a história do menino avião. Com Deus é como olhar para um navio ou olhar para um avião. Quanto mais distante você estiver, menor ele é. Menor parece ser. Mais distante fica, você fala, não, a pessoa começa a fazer o errado porque está tão longe, está vendo Deus tão longe. A pessoa começa a se sentir tão sozinha porque está vendo Deus tão longe. A pessoa começa a não acreditar que Deus pode fazer. Ah, mas Deus, não, esse milagre, isso é muito grande, isso é improvável, porque ela está distante de Deus. Agora, quando você chega perto de um navio, você vê ele longe, quando ele chega perto de você. Você vê o avião lá no céu. Quando ele chega perto, você chega perto dele, quanto mais perto, mais você se assusta com o tamanho do navio. Eu vi de perto, eu falei, Jesus Cristo, é assombroso, o navio é assombroso. O avião é enorme, mas o navio é assombroso. Então, quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai entender como assombroso é o tamanho, o poder, a grandeza desse nosso Deus que nós servimos. Por isso ele nos fala, se aproxime de mim, provar e ver, experimentar, porque aí você vai falar, meu Deus é grandão, não importa o tamanho do gigante, porque você já viu Deus de perto, você sabe o tamanho do seu Deus. Então sua fé é fortalecida, encorajada, você não teme mais nada, porque você sabe o tamanho do seu Deus. Então nós precisamos aproximar dele. Então a morte, segundo a Bíblia, é um abismo resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte é resultado do pecado que nos distancia, que nos separa, que separa a alma do homem de Deus, da vida eterna. Então assim, quem não tem Jesus, mesmo que esteja vivo, morrerá. Mas quem tem Jesus, mesmo que fisicamente morra, terá a vida eterna, viverá para sempre. Pois quando entregamos a vida para Jesus, quando entregamos o domínio da nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que nós já passamos da morte para a vida. Porque a Bíblia nos afirma que nós estamos assentados, fixados em Cristo nas regiões celestiais. Estamos colocados nele, e nele ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Somos protegidos e guardados nele. Em Efésios 6, 22. E assim a vida nunca nos abandonará. Mesmo que a temporária, a passageira passe a eterna com Deus, nós estaremos sempre com Jesus e Ele conosco. Estarás comigo. Nós vamos estar com Ele onde Ele estiver. Amém? Então nós precisamos buscar essa vida verdadeira, essa verdade. Então assim a Bíblia explica que o homem fisicamente vivo, longe de Deus, ele está morto. Longe de Deus espiritualmente em seus pecados, ele está morto. Apesar de cientificamente ainda ter vida, sinais vitais no seu corpo terreno. Mas esta é a verdadeira morte. A morte do espírito, de algo que é eterno. Não do algo passageiro, porque o algo passageiro é muito simples. Então a morte Então a morte vai ser a morte verdadeira, será para aqueles que escolheram andar sem Deus. Enquanto vivos escolheram não obedecer, não aceitar, não entrar pela porta da vida eterna. Então quando ela se fechar, ficarão lá de fora. Não porque Deus quis, porque é consequência das escolhas. Não escolheram entrar, acessar a vida eterna. Foi aberto em Cristo uma porta para a vida eterna. E todos que quiserem acessar o reino de Deus, a vida de Deus, podem passar por essa porta. É livre, é aberto. Só tem que passar, ela é estreita. Então não adianta tentar carregar outras coisas, tem que seguir a direção dos mandamentos, porque ela é estreita, só vai conseguir passar quem andar dessa forma, quem seguir esse regime da carne, para poder emagrecer e só o Espírito reinar e conseguir passar. Mas a porta foi aberta, a escolha, o que Deus criou foi o acesso, foi o bem. Mas muitos estão escolhendo ficar do lado de fora, muitos estão escolhendo ficar longe de Deus, e assim estão longe da vida eterna.
E da mesma forma que o frio, a escuridão, a morte não existe, fica de olho nesse relógio. Né? Da mesma forma que a escuridão, o frio, a escuridão e a morte não existe, são pontos errados de visão, são uma forma errada de viver, de ver, né? O que existe é o calor, o outro é a ausência. O que existe é a vida, o outro é a ausência. O que existe é a luz, o que é verdadeiro, o que é bom, o que nós precisamos, o que faz bem para nós, é a luz. O outro é consequência de quem não está na luz, está nas trevas. Está sem luz, aí está nas trevas. Então, o diabo tenta distorcer a visão do homem para confundir o homem e fazer ele se distanciar de Deus e se perder na escuridão. Então o diabo começa a criar sofismas e criou a visão do mal necessário. O mal é necessário, a gente precisa do mal para poder reconhecer o bem. O bem está com Deus, qualquer um sabe o que é bom. O que te faz bem, o que te traz paz, o que te traz alegria. Você precisa conhecer dor. Muitas pessoas precisam da dor para valorizar a saúde que tinham, porque não deram valor ao que receberam. O que Deus deu? Saúde. Deus deu paz. Muitas pessoas precisam perder o que tem para valorizar. Não é que ele é necessário, é porque não valorizaram, então a consequência foi perder. Não foi o projeto, não foi o plano, não foi o criado. Foi a consequência de não abraçar, não valorizar o que Deus te deu. Se você não cuida da sua saúde, da sua vida, você vai ter doenças. Não foi que elas foram criadas. Elas são geradas através das nossas atitudes erradas, do nosso posicionamento errado. Então, da mesma forma, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. E quando não se tem o bem, isso é mal. Isso é ruim. Então o mal é a consequência da falta do bem. Ele só vem a existir, ele só pode ser medido, percebido, quando ele é gerado. Ou ele é praticado, ou o bem deixa de ser praticado. Ou ele é praticado por uma escolha humana de quem rejeita o bom de Deus e segue fazendo errado, fazendo ruim, porque no livre-arbítrio tem esse problema. Então muitos discutem a existência da morte, a existência de um Deus bom, um Deus ruim, mas estão vendo Deus com um conceito errado, com os olhos distorcidos, errados, distorcidos pelo diabo, e para que não o conheçam de verdade. Então, como foi no jardim com Eva, o diabo tem tentado distorcer o ponto de vista das pessoas, para elas acharem, para se distanciarem de Deus, que Deus bom é esse que cria coisas ruins, para pessoas tentarem não aceitarem a bondade de Deus. Pois quando nós olhamos do ângulo errado, nós temos uma visão errada desse nosso Deus. É um Deus mau, um Deus injusto. Não, Ele é justo em todos os momentos. Até a seu juízo é misericordioso, antes é misericordioso. Então muitos usam disso para inventar justificativas. Distorcem princípios para poder inventar histórias. Que Deus te ama de qualquer jeito, que você pode fazer qualquer coisa da sua vida, que Deus não vai condenar ninguém. Algumas é até verdade, Deus não vai condenar ninguém. Quem está se condenando é a pessoa. É ela com as atitudes erradas que está se condenando. Deus só vai cumprir a sentença que ela escolheu. Você quis ficar lá de fora? Então eu vou fechar a porta. Então não foi Deus que quis. Jesus não veio condenar o mundo já estava condenado por causa das atitudes erradas que eles estavam fazendo. Então assim não existe o problema do mal, muito menos o mal necessário. Pois o mal ele é criado a partir das escolhas de se fazer o que é errado, de não se fazer o que é certo. Quando você não escolhe não fazer o que é certo, você já está criando mal. Então o mundo jaz no maligno, mas não é porque o mundo é do maligno. Infelizmente é porque a ausência de bem, de quem faça o bem, como diz Romanos 3,10 lá, como são poucos os que fazem o bem, parece que o mundo é do mal, parece que o mundo está maligno, porque parece que predomina o maligno, mas é a ausência, é a pouca luz. Aí nós enxergamos grande escuridão, porque pouca luz. Mas começa a pôr luz para você ver como é que começa a mudar uma cidade. Como é que as pessoas param de olhar para a escuridão? Não, é que um monte de luz bonita. Você não olha para a escuridão, que escuridão bonita, você olha para as luzes. Então estou precisando das luzes voltarem a brilhar para que a coisa possa mudar. Então nós enxergamos a falta do calor humano
O amor de muitos tem se esfriado porque poucos estão fazendo o que é certo. Então nós precisamos nos manter para que esse amor de nosso e da nossa família não se desvie, não se esfrie. Porque o silêncio dos bons, a omissão dos que conhecem a verdade, é combustível para aqueles que fazem o mal. É combustível para o mal reinar. Então nós precisamos crescer em número, crescer em atitude, crescer em oração. E para isso, é para isso que Deus quer nos encher do seu Espírito, para ser mais parecido com Ele, que é bom e age, agentes do bem nessa terra, em oração, intercessão. Deus não criou o diabo, Deus não criou o adversário, Deus não criou Satanás, Deus criou o Lúcifer, um anjo de luz, que infelizmente se envaideceu, se corrompeu e escolheu fazer o que era mal, escolheu fazer algo contrário à vontade de Deus e criou para si o mal. Deus não criou o mal é criado por quem pratica, por quem não pratica o bem, ou por quem escolhe fazer contrário à vontade de Deus, que é o bem, segue na direção contrária. E a omissão de agir de quem deveria fazer algo e não faz, é mal. Quem poderia ajudar e não ajuda, vira as costas, está praticando o mesmo mal. Por isso que Tiago 4,17 vai dizer: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas eu não fiz o mal, mas eu sei que eu devo fazer o bem, a vontade de Deus é que eu faça o bem. Então se eu não faço o bem, eu já estou fazendo mal para aquele que precisa de ajuda, e eu estou vendo, ele está me vendo e eu não estou ajudando ele. Eu estou fazendo mal para essa pessoa, e ela vai lembrar: eu estava no poço e ninguém me ajudou. Nossa, fulano podia ter me ajudado, não me ajudou. Vai guardar esse mal no coração e a gente não pode deixar isso crescer. Então a mesma arma que ela é criada para proteger, para defender, a mesma ferramenta que ela é feita para construir, ela pode ser usada para destruir, ela pode ser usada para matar. E o problema não é a arma, o problema não é a ferramenta, o problema é quem resolveu usar a arma por objetivo errado. O mandamento, a coisa, usou o livre-arbítrio para fazer o que era mal, o que era ruim, ou de forma diferente do que Deus mandou fazer, e acabou fazendo mal. Então por isso que texto sem contexto é pretexto para poder as pessoas errar. Então nesse sentido é que Isaías 45:6 diz para a gente, fala que Deus criou, lá fala que Deus criou o mal. Mas Deus não criou o mal, é nesse sentido de consequência. Porque o mal vira vara de Deus para corrigir. Quando a pessoa se distancia de Deus, Deus deixa que os inimigos cheguem. Porque ele se afasta e os inimigos cheguem. Aí parece que Deus fez o mal. Deus não fez o mal. Deus permitiu que o mal estava ao redor alcançasse, para que aquela pessoa entendesse e vesse, como eu disse, perdeu o bom que tinha e agora viu que era ruim para voltar, para se arrepender. Então por isso que Deus deixava os inimigos de Israel chegar, para que como vara de castigo eles pudessem retornar à vontade de Deus, que não era aquela vontade. Então não adianta, a consequência, a gente pode fugir do pecado, mas a consequência dos nossos atos nós não podemos. Se nós erramos, nós temos que arcar com as consequências, e isso é mal. Então o castigo não foi criado por Deus, porque não era propósito de Deus. O castigo é criado por aquele que desobedece. Então a escolha é nossa do que vamos fazer com as nossas vidas, com o nosso livre-arbítrio. Se fizermos o bem, não é certo que serás aceito? Mas se o mal fizerdes, o pecado está à vossa porta. Mas cabe a vós dominá-lo, não deixar crescer, não deixar tomar a casa. Então por isso precisamos examinar melhor as Escrituras, provar, conhecer mais de Deus, porque quando nós conhecemos o bom, nós entendemos que o outro é errado, que o outro é ruim, e que nós não queremos, não aceitamos mais os disfarces e nem o que é ruim. Então a Bíblia fala que eis que põe à sua frente a porta da bênção e a da maldição. É porque você tem o direito, quando Ele põe a bênção, a porta da bênção na sua vida, é entrar por ela, que é obedecer os mandamentos de Deus. Ele até fala em entrar e obedecer e seja abençoado. Então Ele põe a porta da bênção, e a da maldição é o não entrar por ela.
é o não seguir. Se tu, porém, não fizer, aí... Então quem não escolhe a bênção, automaticamente fica na maldição. É como se tivesse escolhido. O muro não é de Deus. Então está em cima do muro, você tem que tomar lado, partido de Deus. Você tem que escolher a Deus, ficar com Deus. Porque a ausência de bênção é maldição. É dor, é sofrimento, é ruim. Então Deus pôs a porta da bênção na nossa vida, na nossa frente. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda. Você pode ir para frente ou para trás. Mas quando você escolhe ir para frente, automaticamente você deixou algo para trás. Você não consegue ir para frente pegando, carregando o que está para trás. Para você viver um novo ano, um novo tempo, para você viver uma nova vida, você tem que deixar para trás a velha. Você tem que liberar perdão, você tem que se desprender de algumas pessoas, de algumas coisas, porque senão você não consegue seguir. Você vai ter que abrir mão, tem hora que é triste, tem hora que é ruim, mas lá na frente você percebe o que valeu a pena. Então automaticamente quando você escolhe uma direção, você está desescolhendo a outra. Você está largando a outra opção. Então quando você escolhe o bem, quando você escolhe a direita, né, parece até sugestivo, você está deixando de lado a esquerda. Estou fazendo menção ao partido político não, mas é só... Você tem que escolher um lado, se posicionar nele, não adianta querer ir para os dois, você vai ficar dividido e não vai ir para canto nenhum. E isso é mal. Então nós temos que tomar uma decisão diante de Deus e escolher fazer o bem, para atrair sobre nós as consequências do bem. A obediência aos mandamentos de Deus trazem grande recompensa à nossa vida, trazem proteção, nos garantem proteção. Mas a desobediência abre precedente, porque quem fica do lado de fora está desprotegido. E eis que o diabo está ao derredor procurando quem possa devorar, quem está desprotegido. Então quando entramos, escolhemos entrar, acessar a bênção de Deus, nós vivemos. Então não deixe ninguém te enganar dizendo que o mal é necessário. Ele não é necessário. O bem é necessário, o bem é importante. Quem ama o bem não cai no mal. Quem ama o certo não cai no errado. Quem tem o bom, quem tem o bem não precisa do mal. É quem não dá valor ao que tem. Quem não dá graças a Deus pelo que recebeu é que corre o risco de perder, de ficar sem. E aí conhecer o mal. O homem no jardim conhecia o bem, ter Deus, ter tudo do bom e do melhor. Ao recusar caminhar, ao escolher se corromper, aí ele conheceu o mal que ele mesmo gerou sobre si. Não foi que Deus criou, foi que o homem gerou sobre si com a sua escolha errada. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus te deu um espírito. E nesse Espírito existe um fruto. E o fruto do Espírito que habita em você, uma parte desse fruto é domínio próprio. Deus te deu o domínio próprio. Você escolhe. Ah, mas me obrigaram. Não. Se não te arrastaram fisicamente, mas me convenceram. Você aceitou ser enganado. Você aceitou seguir. Adão aceitou o convite de Eva. Ele podia ter dito não. Ela não obrigou ele, ela não arrastou ele, ela não socou o fruto na boca dele. Vai comer sim. Algumas mães fazem isso, mas não boa comida. Mas ela não fez. Então você tem o domínio próprio, domínio sobre o seu corpo, domínio sobre... O Espírito é sujeito aos profetas. Ele é sujeito, se eu falar não quero, ele me respeita. Se eu falar não vai, não age, não vai me usar, não vai me usar. Mas Deus quer nos usar. E se a gente disser, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, Ele vai nos usar, Ele vai nos abençoar. A escolha é nossa, o posicionamento é nosso. Se vamos ser agentes de milagre, ou se vamos ser agentes de destruição. Não pague mal com mal, pague o mal com o bem. Pague com a moeda que você tem. O mal não está em você, ele não pode estar em você. Se ele está no outro, porque o outro deu espaço, ou está gerando, ele não pode estar em você, ele não pode estar em nós. Cada um vai prestar conta de si. Então não deixe o mal crescer, não deixe ele ganhar espaço em você. Seja ferramenta de construção, não de destruição. Não atrapalhe ninguém, não atrase a vida de ninguém, não prejudique ninguém. Fique no prejuízo, que Deus te restitui. Deus te reconstrói, Deus te levanta, Deus te prospera, Deus te dá mais, Deus dá semente ao que semeia. Então entregue, se preciso. Abre mão, se preciso.
seja ferramenta de construção, seja luz onde você estiver, não escuridão. Não dê conselhos errados. Cuidado com os conselhos que saem da sua boca, que sejam alinhados com a palavra de Deus, para que sejam luz. Exale o calor do amor de Deus, que as pessoas encontrem em você não um dedo acusador, não uma palavra de crítica, mas umas palavras de amor, de consolo, de orientação. Corrigir, chamar a atenção. Pô, você errou, você quebrou isso, presta atenção. Não, senhor, você não... É muito fácil. Falou, não, agora falar, não tem problema não, depois a gente compra outro, abre mão disso. Tem gente que fica brigando por qualquer coisinha. E aí veio desconstruindo coisas dentro das pessoas, criando sentimentos ruins. Não podemos ser nós precisamos criar amor, calor de Deus. Amém? Então essa é a mensagem de Deus no nosso coração. O mal não é necessário, tire ele do seu caminho. O mal não é necessário, tire ele da sua vida. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal, porque ele não presta, não é de Deus, não foi Deus que criou. É o homem que cria com suas atitudes erradas. Então fuja dessas consequências. Busque a direção do Espírito Santo para que o Senhor guie os teus caminhos e o mal passe longe, você passe longe do mal. Amém? Essa é a palavra de Deus no nosso coração. Coloque sobre os seus pés essa noite. Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra que mais uma vez vem de encontro ao nosso coração, trazendo crescimento, maturidade, entendimento, discernimento espiritual, para a gente entender melhor as coisas da vida, as coisas espirituais, para que a gente não seja enganado, não seja corrompido, não tenha uma visão errada, mas que a nossa visão esteja alinhada com o Senhor, sabendo que tudo que o Senhor criou é bom, perfeito e agradável, e que sabemos, ó Deus eterno, que as consequências dos homens trazem ruína, trazem destruição, e que nós precisamos escolher a boa parte, é estar contigo, é caminhar contigo, é obedecer e seguir a tua palavra para que a bênção nos siga e os teus sinais nos acompanhem por onde quer que andarmos. Obrigado pela tua palavra que vem produzindo fé ao nosso coração, trazendo crescimento à nossa alma, ao nosso espírito. Ó Deus, que tenhamos sido reavivados nesta noite pela tua palavra, que nesse ano venhamos viver coisas maravilhosas com o Senhor, que o nosso posicionamento seja o mais certo possível, para que a tua bênção, proteção esteja permanente sobre a nossa casa, e não somente sobre a nossa casa, mas sobre todos aqueles que amamos e oramos intercedendo pela vida deles, que sejam guardados e protegidos mesmo no erro, para que o diabo não consiga tocar, para que o Senhor e a tua misericórdia os poupe da consequência dos atos deles, o dando oportunidade de arrependimento e mudança, porque o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então que eles sejam tirados dessa ignorância através das nossas orações, através da nossa sabedoria, vida do Senhor, que teu Espírito produza em nós sabedoria dos céus, para que venhamos viver a vida que o Senhor tem para nós, para que venhamos comer o melhor dessa terra e ser nessa terra o melhor do Senhor, para que as pessoas à nossa volta também venham te conhecer e viver uma vida plena, eterna com o Senhor. Assim oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vai em paz na sua casa com esse entendimento, que a ausência, não pode ter ausência do bem, para que o mal não consiga espaço. Encha o seu coração, Filipenses 4:8, dos pensamentos, a sua mente de Deus, das coisas de Deus. Enche o seu coração das coisas de Deus, e assim não terá espaço para outra coisa, para outra opção. É só Deus na sua vida.